Olá, alunos da rede Isaac Newton, sétimo ano, unidades Taguatinga Sul, matutino e vespertino, e Riacho Fundo 1, turno matutino. Hoje nós vamos falar sobre o tema população, ok? Página 49 no nosso material, página 49, livro 1, ok? Peço que você acompanhe aí e é importantíssimo você fazer a leitura. Após assistir o vídeo, faça a leitura do texto do capítulo 3, porque você vai conseguir absorver melhor, vai conseguir fixar melhor o conteúdo, ok? Então, população é o tema da nossa aula, página 49. Pessoal, todas as vezes que você ouvir falar no nome demografia, você vai associar esse termo ao estudo da população, ok? Então, no Brasil, já que o nosso curso do sétimo ano, a proposta é o estudo do Brasil, existe um órgão que é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto, ele é responsável por estudar as características da demografia brasileira, tá? Ou seja, as características da população brasileira em diversos aspectos. Tanto que esse capítulo, já logo no primeiro parágrafo, ele fala a respeito do importante trabalho realizado pelo IBGE, que é o chamado recenseamento demográfico, que ocorre a cada 10 anos. O último foi em 2010. Esse ano de 2020 estava tudo pronto já para eles começar o IBGE, esse órgão, chegou a lançar o edital para contratação temporária de recenseadores. Porém, em função da pandemia do coronavírus, eles acabaram adiando e assim, nós não sabemos, né? Aliás, está tudo, né, indeterminado nesse momento, né, de pandemia. Mas fique você sabendo que o recenseamento demográfico ele ocorre a cada 10 anos, portanto esse ano é ano de recenseamento demográfico, mas nós sabemos o que vai acontecer em função, excepcionalmente, esse ano de 2020, em função da pandemia do coronavírus. Então, primeira informação, que já deve ser armazenada aí nas suas anotações. Demografia refere-se ao estudo da população. Associe, sempre que nós ouvimos falar do termo população, associe isso à demografia. E a segunda informação é que essa demografia, a demografia da população brasileira particularmente, ok? Já que a proposta do nosso curso é estudar o Brasil, tudo sobre o Brasil, todas as características físicas e humanas do território brasileiro. Existe um órgão que faz isso especificamente para a gente, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do recenseamento que ocorre a cada 10 anos, ok? Beleza. Esse primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês é o crescimento demográfico da população brasileira, tá? No Brasil, já te adianto que nos últimos anos, o IBGE tem considerado quase que irrelevante o crescimento da população. Essa população, ela cresce a partir de duas vias principais, tá? Então, veja bem, existem duas vias, segundo o IBGE, que contribuem para o crescimento da população brasileira. Primeiro, a população cresce pelo que eu chamo de crescimento vegetativo. Se a população ela cresce pelo viés do crescimento vegetativo, é importante você saber o que é crescimento vegetativo, que já foi assunto da aula passada. Quem não assistiu o vídeo 1, aconselho que veja, tá? Crescimento vegetativo, relembrando, é a diferença que existe entre os termos natalidade e mortalidade.
Então, para cálculos de crescimento vegetativo, basta que eu pegue a taxa de natalidade de uma população e diminua pela taxa de mortalidade, avaliada durante um determinado período, ok? Olha, se você faz a avaliação posta pelo IBGE, quando nós colocamos aí essa população, esse crescimento avaliado desde as décadas de 50, vamos pegar até 2010, tá? É fato. Olha, nas décadas de 50, o crescimento da população, segundo a avaliação do IBGE, entre os anos 1940 a 1950, cresceu 2,39%, ou seja, cresceu muito. E nessa avaliação do IBGE, esse crescimento ocorreu pelo crescimento vegetativo. Porque, aliás, gente, eu só falei o primeiro crescimento, né? Mas existem dois ângulos, né? O crescimento vegetativo, que é o mais importante, mas existe também um outro crescimento, tá? Que ocorre na população brasileira, segundo a avaliação do IBGE. A outra análise de crescimento da população é pela imigração, tá? O que é imigração? Imigração é a entrada de estrangeiros dentro do país, ok? E o que acontece? O IBGE, ele não considera oficialmente essa imigração relevante no nosso país. Ele acha que, ele chega à conclusão de que nos últimos anos, desde a avaliação de 1940 até os dias atuais, a população do Brasil só tem aumentado significativamente pelo viés do crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade e mortalidade. Mas esse cenário tem mudado, tá? E eu acho que eu estava assim, muito ansiosa pelo resultado desse recenseamento demográfico, porque nesses últimos 10 anos, o Brasil ele tem recebido muitos imigrantes, principalmente da Venezuela, do Haiti. Tem sido muito relevante mesmo a entrada desses imigrantes, principalmente desses dois países. A Venezuela pela crise venezuelana que o país vem passando, que aliás já foi tema do nosso projeto Minuto Cultural. E aí eu estou assim, ansiosa para esperar o que o IBGE, quais são os resultados que o IBGE vai nos trazer aí nesse recenseamento, né? Já que ele acontece a cada 10 anos, esse ano, 2020, é ano de recenseamento, vamos ver o que acontece aí pelos próximos meses, né? Mas o que eu posso dizer hoje para você é que, pela avaliação do IBGE, nos últimos anos, o crescimento populacional tem ocorrido principalmente relevante, aliás, pelo crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. E acontece, o crescimento pela imigração no Brasil acontece, mas é quase que irrelevante. Sempre foi assim? Não. Antes de 1934, nós recebíamos muitos imigrantes no território brasileiro, era bastante significativa a entrada de imigrantes. Só que depois do ano 1934, ocorreu uma alteração da lei da Constituição Brasileira de 1988, colocando condições mais severas para a entrada dos imigrantes no Brasil. Então, em função disso, ocorreu uma diminuição bastante significativa da entrada desses imigrantes no Brasil. Então, com relação a esse crescimento por imigração no Brasil, depois de 1934, foi quase que irrelevante, não é tão significativo, tá? Antes de 1934, não, era bastante intensa a entrada desses estrangeiros no Brasil, ok? Mas, para fins burocráticos, dizemos sim que o IBGE considera que a população brasileira ela cresce a partir desses dois viés,
pelo crescimento vegetativo e pela imigração. Agora, diante dessa explicação, né, 1934, que agora você já sabe, passou a ocorrer um número muito menor, tanto que o IBGE considera quase que irrelevante. E temos aí as questões atuais, né? Esperamos o IBGE dizer, né, pelo resultado do recenseamento de 2020, que acontecerá, esperamos que aconteça, né, se esse cenário mudou com relação à imigração. Se já é importante para o Brasil, oficialmente dizendo, o crescimento da nossa população pelos imigrantes aí, vindos principalmente da Venezuela e do Haiti. Aí, voltando à tabela, né, porque eu tive que dar essa pausa porque eu não tinha explicado o crescimento pela imigração, eu estava falando dessa avaliação do IBGE, do crescimento da população entre os anos 1950 a 2010. Veja, entre os anos 1940 a 1950, foi muito significativo o crescimento da população brasileira. 2,39%, aumentou muito mesmo. Nas décadas de 60, aumentou mais ainda. Por quê? Porque houve uma evolução da medicina em 1960 e esse crescimento vegetativo que aconteceu de 2,39% há 10 anos atrás, em 1950, portanto, em 1960 a medicina avançou, então as pessoas elas já não morriam mais com tanta facilidade. Por quê? Porque nas décadas de 50 a taxa de natalidade era muito alta, mas a mortalidade era baixa, tá? Então nascia muita gente, mas morria muita gente. E nas décadas de 60 não, isso mudou. Houve um avanço na medicina e a taxa de mortalidade diminuiu significativamente, contribuindo assim para um crescimento vegetativo muito elevado no Brasil, 2,99%. Mas, a partir das décadas de 70, veja que esse crescimento, pessoal, ele vai diminuindo. Olha só, tem uma tabela aí na página 49, é por ela que eu estou me baseando aqui, se você quiser acompanhar, tá? Olha, em 1970, esse percentual já diminuiu para 2,89%. Então, foi uma diminuição bastante significativa desse crescimento populacional. E de lá para cá veio só diminuindo. Para você ter uma ideia, quando a gente chega nos anos 2000, aquilo que já foi de 2,39%, 2,99% nas décadas de 60, em 2000 esse percentual cai para 1,6%. E em 2010, 1,17%. Ou seja, com isso eu chego à conclusão de que a taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo, e a taxa de mortalidade também. Só que, pessoal, a gente tem, neste momento, excepcionalmente, a taxa de mortalidade no Brasil e no mundo tem sido elevada, né? Com exceção da China, que já está aí, conseguiu fazer o controle bem, controlar essa questão da pandemia. E os outros países da Europa estão chegando lá, né? Hoje eu estava lendo no jornal, por exemplo, que na Itália essa taxa que já chegou a ser quase 900 pessoas morrerem em 24 horas, agora está sendo de 269, né? Ontem foi avaliado em 269. Mas nesse momento é porque o mundo está passando por essa questão da pandemia. Mas em situação normal, o crescimento da população não tem ocorrido tanto porque está tendo um controle dessa taxa de natalidade no Brasil e da mortalidade também. Diminuiu tanto a taxa de mortalidade como também a taxa de natalidade no território brasileiro, ok? Mas, excepcionalmente, nesse momento, está alta por conta dessa questão da pandemia. Tá, vamos lá. Crescimento vegetativo. Então, já que o Brasil ele cresce principalmente pelo crescimento vegetativo, é importante você aprender a calcular esse crescimento vegetativo, que é a diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Vou colocar um quadro aqui em branco, tá?
para a gente fazer esse cálculo, que é muito simples. A fórmula é o seguinte, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos, esse aqui é o menos, não é vezes, né? Menos, vou colocar aqui embaixo, vai ser o jeito, a taxa de mortalidade, ok? Então, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Vou apagar aqui agora. Vou colocar menorzinho aqui porque eu vou colocar uma questão para a gente resolver e que você vai utilizar essa fórmula, tá? Então, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ainda não ficou bom, hein? Ficou legal, não? Mas eu tô aprendendo aí, viu, gente? Então, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Partindo desse princípio, vamos a um exemplo, uma suposição de um país, que eu vou chamar de país, de uma cidade, tá? Que eu vou chamar de X. Aí, no ano de 2019, tá? A taxa de natalidade desse país foi 500, tá? E a taxa de mortalidade foi de 50, ok? Aí eu te pergunto, qual é o crescimento vegetativo? Ora, a fórmula não é crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade? Então, o crescimento vegetativo vai ser igual ao quê? 500 menos 50. Quanto que é 500 menos 50? 450, tá? E por 1000, você vai colocar 2 pontinhos assim e vai colocar, perdão, aqui ó, fiz errado aqui essa sinalização, deixa eu apagar aqui, ó, por 1000, você vai colocar assim, ó, pode apagar aí pra mim, por favor, ó, 450 por 1000, assim, você coloca 2 pontinhos aqui, tá bom? Então, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. É muito simples isso aí, gente. Para isso, para você calcular o crescimento vegetativo, basta você pegar a taxa de natalidade de um país, a taxa de mortalidade menos a taxa de mortalidade, aí você tem o crescimento vegetativo. Ora, se no ano de 2019 a taxa de natalidade desse país, dessa cidade X, perdão, foi de 500 pessoas e morreram 50, o crescimento vegetativo será de 450, ok? É assim que se calcula o crescimento vegetativo, tudo bem? Vou seguir então, tá? Vamos lá. Então, gente, diante dos fatos postos em relação ao crescimento vegetativo da população brasileira nos últimos 10 anos, podemos dizer que tem ocorrido uma diminuição na taxa de natalidade e também na taxa de mortalidade. Da natalidade, porque acreditamos que a população tenha apresentado uma conscientização maior em relação ao planejamento familiar. Inclusive no próximo vídeo, porque hoje não vai dar tempo, nós vamos mostrar isso por região do Brasil. E aí você vai ver que não são todas as regiões, tá, que têm apresentado esse controle nessa taxa de fecundidade. Fecundidade, gente, significa número de filhos por mulher, tá? A região norte e a nordeste ainda, as regiões norte e nordeste ainda continuam sendo bastante elevados esses índices.
e as regiões centro-oeste, sul e sudeste já têm apresentado uma melhora significativa. E a taxa de mortalidade o Brasil tem conseguido controlar também. Só que lembrando, estamos num momento excepcional, tá? Neste momento estamos resolvendo um grande problema aí, que é a questão da pandemia do coronavírus, ok? Beleza. Continuando aí. Aí, como que é avaliado esse crescimento? Ó, esse crescimento, ele é avaliado a partir de uma pirâmide, que nós vamos chamar de pirâmide demográfica. Eu tô colocando essa imagem aqui para você, mas todos os países, para analisar o crescimento da população, eles avaliam esse crescimento a partir dessa pirâmide, tá? Ela recebe o nome de pirâmide etária, ou também pode ser chamada de pirâmide populacional, ou ainda pode ser chamada de pirâmide demográfica, tá? Ok? Nessa aqui, por exemplo, está escrito pirâmide populacional, mas ela pode aferir qualquer um desses 3 termos que eu mencionei para vocês. Então, gente, só que para você fazer a leitura da pirâmide, você tem que entender o que significa. Por isso eu vou voltar novamente ao quadro aqui, para poder explicar para vocês o que significa essa pirâmide, tá? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui esse quadro para ficar melhor. Isso. Vamos lá. A pirâmide populacional, como você viu na imagem ali, ela prontinha, tá? Ela tava assim. Deixa eu colocar de novo aqui. Vou colocar outra cor aqui. Vou colocar vermelho. Ficar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Essa pirâmide populacional, você viu que ela tá mais ou menos nessa estrutura aqui, né? Lá. Ó. Essa pirâmide, ela é dividida em 3 partes, tá bom? Base, corpo e topo, tá bom? Então anota aí. Essa parte de baixo aqui, ó, é chamado de... não vou escrever não, gente, porque não dá, o espaço é muito curto, mas anota aí. Essa parte, vou colocar o pontinho e você vai anotando, tá? Nas suas anotações aí. Ó, essa parte aqui é a base da pirâmide, onde eu coloquei o pontinho, tá bom? Então, essa base da pirâmide, ela representa o número de jovens, anota, tá? A base da pirâmide representa o número de jovens e existe uma regra geral para todos os países do globo na análise de pirâmide demográfica. A base representa os jovens que vão do 0 aos 19 anos de idade, ok? Então, do 0 aos 19 anos de idade representam os jovens, certo? E as crianças, professora? Criança já nasce jovem no Brasil. De 0 a 19 anos é jovem. É por isso que eu chamo vocês de jovens, senhores, né? Então, a base da pirâmide são os jovens. O corpo da pirâmide, tá? Que é esse pontinho aí onde eu coloquei. E eu coloquei ele sendo maior, depois eu explico por quê. Representam os adultos, tá? Alunos do 7º ano. Os adultos, trata-se da idade que vai dos 20 aos 59 anos de idade. É regra, você precisa anotar isso, tá? Então, dos 20 aos 59 anos de idade, representam os adultos. E o topo da pirâmide, ou ápice da pirâmide demográfica, representam os idosos, ok? Os idosos, portanto, são acima dos 60 anos de idade. Então, recapitulando. A base da pirâmide é os jovens, que vão do 0 aos 19 anos. O corpo da pirâmide representa os adultos, e esses adultos vão dos 20 aos 59 anos, e o topo da pirâmide representam os idosos acima de 60 anos. Essa pirâmide, ela é dividida. Lado esquerdo representa o número de mulheres e o lado direito representa sempre o número de homens, ok? A avaliação do crescimento pelo número de mulheres e a avaliação desse crescimento pelo número de homens, certo? Tudo bem?
Com base nisso, nós temos a nossa expectativa de vida. Então, eu vou apresentar para vocês agora uma imagem em que é apresentada a nossa expectativa de vida, não. Isso, essa daqui. Avaliada nos anos de 2016 para o ano de 2017. O que vem percebendo na nossa pirâmide demográfica é que a cada ano que se passa, o nosso país ele vem apresentando melhoras no IDH. Quem não sabe o que é IDH, recomendo assistir a aula 1, tá? E um dos fatores avaliados para o IDH é a expectativa de vida. Os brasileiros têm vivido mais. Então, essa expectativa de vida que durante muitos anos ficou aí entre os 60, 63, 65 anos, hoje, pessoal, aumentou de forma bastante significativa. As mulheres, a média de vida das mulheres chegam a 79 anos e 4 meses e dos homens 72 anos e 5 meses, tá? Então, gente, com base nisso, olha só, o que tem ocorrido com a pirâmide demográfica no Brasil? Vamos avaliar primeiro essa tabela, antes da gente voltar lá para a pirâmide. Em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 52,5 anos. Em 1980, tá vendo como a coisa vai melhorando? Aumentou para 62,5. Em 2000, 69, nos anos 2000, 69,8. Lembrando que o recenseamento ele acontece a cada 10 anos. 2000 foi ano de recenseamento. Esse dado é oficial pelo IBGE. Gente, isso não significa que esses outros dados estão errados, não. O recenseamento oficial acontece a cada 10 anos, mas o IBGE sempre realiza pesquisas, tá? Para ver o que está acontecendo com a população, em todos os aspectos, sejam econômicos, étnicos, e a demografia, que é o tema de hoje, né? Em 2017, veja o quanto a população aumentou, 76 anos. E hoje, né, 2017, aliás, a última avaliação, mas não houve aumento, né, ainda hoje continua a mesma coisa, a expectativa de vida nossa aumentou de forma bastante significativa. 79 anos e 4 meses para as mulheres, 72 anos e 5 meses para os homens. Isso significa que o IDH do Brasil tem melhorado de forma bastante significativa, ok? Aí, gente, nós chegamos à conclusão de que os países desenvolvidos apresentam expectativa de vida maior, enquanto que os subdesenvolvidos apresentam expectativa de vida menor. Aí eu coloquei essa comparação de dois países, a República da Guiné, que é um país extremamente pobre da África, e a Noruega, que é um país bastante avançado economicamente. Veja a diferença na expectativa de vida desses dois países. Enquanto na Nova Guiné a expectativa de vida chega a 60,6 anos, na Noruega é de 81,8 anos. No Brasil, o que tem acontecido com a nossa pirâmide demográfica? Deixa eu voltar agora à nossa pirâmide demográfica. Quando a gente avalia essa pirâmide, gente, nas décadas de 60, o que a gente percebe? Agora que você já... 50, aliás, perdão. O que a gente percebe é que a base da pirâmide, agora você já consegue fazer a leitura, ela está bastante larga, tá? Isso significa que o número de jovens é muito grande nas décadas de 50. A taxa de natalidade é bastante elevada. Em consequência disso, o corpo da pirâmide também, que são os adultos, é bastante elevado. E a expectativa de vida, nessa época, nas décadas de 50, nós já vimos. A expectativa de vida, ela era baixa, né? Era de 52,5 anos nas décadas de 60, tá? Então, o que implica dizer? Éramos um país realmente muito subdesenvolvido, muito pobre, mas com o passar do tempo a situação foi melhorando. Veja só, aqui nós já temos em 1985, veja que a base ela está diminuindo.
está ficando menos larga e o topo da pirâmide está se alongando. Aí, na última avaliação aqui de 2020, essa pirâmide demográfica, essa aqui de 2020, veja, a base ela está mais ou menos se igualando ao corpo da pirâmide, com o número de adultos e jovens praticamente igual, e tem ocorrido um significativo aumento no ápice da pirâmide, que representa os idosos. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Que o Brasil está tomando corpo de um país. Deixa eu colocar aqui uma pirâmide demográfica do Japão, por exemplo. Acho que eu não vim com ela. Ah, vim sim, aqui ó. Tá vendo, gente? Essa aqui é a pirâmide demográfica do Japão. Então, veja que o ápice dessa pirâmide está bastante afunilado. E o Brasil, ele vem apresentando essa mesma característica, tá vendo? O ápice da pirâmide está ficando afunilado. A expectativa de vida do Brasil tem aumentado. E com isso eu fecho essa aula com uma frase maravilhosa que tem acontecido no Brasil. O Brasil está deixando de ser um país jovem e se tornando cada vez mais um país maduro. Eu concluo essa aula dizendo que o nosso país, no momento, encontra-se em uma fase da chamada transição demográfica. O que é isso? O Brasil está deixando de ser um país jovem e se tornando cada vez mais um país maduro. Por quê? Porque as condições médico-sanitárias têm melhorado, porque as condições do analfabetismo têm diminuído, porque, em conclusão disso, a expectativa de vida tem aumentado em função da qualidade de vida que o nosso país vem oferecendo. Então, gente, vamos olhar o lado positivo nesse momento de pandemia. Veja, o Brasil, nessa altura do campeonato, já temos aí mais de 2 meses de pandemia no território brasileiro e os estados que têm apresentado uma situação de catástrofe, apresentado problemas sérios, são o Amazonas, especialmente em Manaus, Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, mas vamos colocar que São Paulo e Rio de Janeiro tratam-se de estados bastante povoados, então é natural essa questão de catástrofe nos hospitais públicos. Mas no DF, por exemplo, que contamos hoje com 3 milhões de habitantes, né? Hoje nós estamos em uma situação, graças a Deus, muito confortável, com mais da metade da população já sarada, já que já conseguiu vencer o coronavírus, mais da metade da nossa população. Então, isso são notícias boas. O número de mortos por coronavírus no Brasil hoje, com mais de 2 meses de pandemia, está excelente. Em Brasília, perdão, no Distrito Federal, hoje está excelente, né? Ok? Então vamos avaliar o ponto positivo do território brasileiro em relação a isso aí. Fecho essa aula com essa primeira parte de população. Continuamos no nosso próximo vídeo a respeito desse tema. E não percam as aulas online, elas são importantíssimas para você tirar as suas dúvidas. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula.